A primeira vez que ele ouviu o som, achou que estivesse sonhando. Era um ruído leve, quase infantil, como passos pequenos correndo pelo chão de madeira. Mas não fazia sentido. Ele morava sozinho, numa casa antiga herdada do avô, no meio do nada. Nenhum vizinho por perto. Nenhuma criança. Nenhum animal. Mesmo assim, todas as noites, exatamente às 3h17, o som começava. Primeiro no corredor, depois mais perto, até parar bem na porta do quarto. E então, silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia prender a respiração dele. Até que vinham as batidas. 3 toques secos, ritmados, como se algo soubesse exatamente o que estava fazendo. Ele nunca abriu. Não nas primeiras noites. Porque, no fundo, alguma coisa dentro dele já sabia que aquilo não era humano. Na quinta noite, o som mudou. Os passos não pararam na porta. Eles começaram a rodear o quarto, arranhando levemente as paredes, como unhas pequenas raspando madeira velha. Ele puxou o cobertor até o rosto, tentando ignorar, mas então ouviu algo pior. Risadas. Baixas, finas, como vozes de criança, só que distorcidas, erradas, quebradas. E no meio das risadas, uma frase repetida várias vezes, sussurrada bem perto da porta: "Deixa eu entrar, deixa eu entrar." O coração dele disparou. Ele queria correr, queria sair dali, mas o corpo não obedecia. E foi aí que ele percebeu algo ainda mais perturbador. A maçaneta estava girando, devagar, como se algo do outro lado estivesse tentando abrir, com paciência. Esperando o momento certo. Na 7ª noite, ele quebrou. O cansaço, o medo, a paranoia, tudo se misturou. Quando as batidas começaram, ele levantou da cama. Cada passo parecia mais pesado que o outro, como se o próprio chão estivesse tentando impedir. Mas ele chegou até a porta. E quando encostou a mão na maçaneta, o som parou. Silêncio absoluto. Ele respirou fundo e abriu. No início, não viu nada. O corredor estava vazio, escuro, imóvel. Mas então, um leve movimento chamou a atenção. Lá embaixo, no chão, ele abaixou o olhar, lentamente, e viu uma criatura pequena, magra, com pele acinzentada, coberta de sujeira, olhos grandes demais, negros, fundos, e um sorriso aberto, largo, impossível. O duende estava parado, encarando ele, sem piscar. E então, a boca não se mexeu, mas a voz veio, direto na mente dele. "Agora você me viu." Antes que ele pudesse reagir, o duende entrou. Simples assim. Passou entre as pernas dele, como se a casa já fosse dele. O cheiro veio junto, terra úmida, mofo, algo podre, antigo. Ele virou rápido, mas a criatura já não estava mais ali. Ou melhor, não estava mais visível. Porque os sons continuavam. Passos rápidos, subindo pelas paredes, pelo teto, correndo em lugares impossíveis. E as coisas começaram a mudar. Objetos sumiam, apareciam em outros lugares. Comida estragava de um dia para o outro, e marcas surgiam nas paredes. Símbolos estranhos, como se algo estivesse escrevendo ou marcando o território. E toda vez que ele tentava sair, algo dava errado. Chaves sumiam, portas emperravam, o carro simplesmente não ligava. Era como se a casa tivesse fechado para ele. As noites ficaram piores. Ele parou de dormir, porque sempre que fechava os olhos, sentia algo observando. Até que uma madrugada, ele acordou com um peso no peito. Forte, sufocante. Ele tentou se mexer, mas não conseguiu. A respiração falhando, o coração disparado. E então, viu. O duende estava ali, em cima dele, rosto a centímetros do seu, o sorriso maior do que nunca, cheio de dentes finos, afiados. Os olhos, agora brilhavam no escuro. E dessa vez, ele falou em voz alta. Um som fino, arranhado, quase infantil, mas completamente errado. "Agora você não sai mais.
As mãos pequenas tocaram o rosto dele, frias, úmidas, e naquele momento, ele entendeu. Aquilo nunca quis entrar na casa. Aquilo queria prender alguém dentro. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Pela primeira vez em dias. Quando os vizinhos passaram, viram a porta aberta. Chamaram, ninguém respondeu. Entraram e encontraram tudo intacto, menos uma coisa. Não havia sinal dele. Nenhuma luta, nenhum rastro, nada. Apenas marcas pequenas no chão, como pegadas, indo do quarto até o corredor e desaparecendo no meio da casa. Mas o pior veio depois. Porque semanas mais tarde, novos donos se mudaram. E na primeira noite, exatamente às 3h17, eles ouviram passos pequenos, correndo pela casa, risadas baixas, ecoando pelos corredores, e 3 batidas na porta do quarto. Só que dessa vez, não era apenas um som, porque do outro lado da porta, havia 2 presenças. Uma, pequena, sorrindo no escuro, e outra, maior, desesperada, tentando sair, mas sem conseguir. Eles só perceberam que algo estava errado quando começaram a ouvir o riso vindo debaixo da cama. No começo, acharam que fosse o filho, brincando, tentando assustar. Mas o problema era que o menino estava dormindo no quarto ao lado. E o riso continuava ali, baixo, arrastado, como se algo estivesse tentando imitar uma criança, mas não soubesse exatamente como fazer. A mãe foi a primeira a ouvir. Parou no meio do corredor, coração apertando, tentando convencer a si mesma de que era só impressão. Mas então veio de novo. Um som abafado, vindo do chão, seguido de um leve arranhar, como unhas raspando a madeira por baixo. E foi aí que ela tomou coragem, entrou no quarto e olhou diretamente para a cama. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da rua entrando pela janela. Tudo parecia normal, até ela se ajoelhar e lentamente levantar o lençol que cobria a lateral da cama. No início, só escuridão, mas então 2 olhos surgiram, pequenos, fundos, refletindo a luz de uma forma errada, como se não fossem naturais. Ela congelou, o corpo inteiro travado. E o sorriso apareceu logo depois. Largo, fino, cheio de dentes pequenos demais, alinhados demais, perfeitos demais. O duende não saiu. Não se moveu. Apenas ficou ali, olhando diretamente para ela, como se estivesse esperando. E então, a voz veio. Não do quarto, mas dentro da cabeça dela. Você achou? Ela gritou. Caiu para trás, arrastando-se pelo chão, sem conseguir tirar os olhos daquilo. O marido veio correndo, acendeu a luz, mas não havia nada ali. Debaixo da cama, vazio. Nenhuma marca, nenhum sinal. Apenas o silêncio. Ele tentou acalmá-la. Disse que devia ser cansaço, estresse, qualquer coisa. Mas naquela noite, ninguém dormiu. Porque assim que as luzes se apagaram, o som voltou. Primeiro um sussurro, depois o riso, e então, passos pequenos correndo pelo quarto. Só que dessa vez, não estavam mais escondidos. Estavam ao redor da cama, subindo pelas paredes, batendo no guarda-roupa, arranhando a porta. E no meio de tudo isso, uma frase repetida, várias vezes, cada vez mais próxima. Agora eu sei onde você está. Nos dias seguintes, a casa começou a mudar. Objetos apareciam em lugares impossíveis, portas abriam sozinhas, e o filho começou a agir estranho. Ele falava sozinho, ria sem motivo, e dizia coisas que nunca tinha aprendido. Uma tarde, a mãe encontrou o menino sentado no chão, encarando o espaço vazio, sorrindo. Quando perguntou com quem ele estava falando, ele respondeu, sem tirar os olhos do nada. Com o pequeno amigo, ele mora aqui agora. O sangue dela gelou. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, o menino completou, com a voz completamente diferente, mais grave, mais arrastada. E ele não vai embora. Naquela noite, tudo piorou. Por volta das 3 da manhã,
A mãe acordou com o som de passos no teto. Correndo de um lado para o outro, rápido, pesado demais para algo tão pequeno. Ela levantou, chamou pelo marido, mas ele não respondeu. Foi até a sala e encontrou a porta aberta. Um vento frio invadia a casa, trazendo aquele cheiro, terra molhada, podridão, algo enterrado há muito tempo. E então, ouviu o riso atrás dela. Quando virou, viu o filho parado no corredor, imóvel, olhando para ela, com aquele sorriso, só que não era o sorriso dele. Era o mesmo sorriso que ela viu debaixo da cama. E então, o corpo do menino caiu no chão, como se algo tivesse saído dele. No dia seguinte, o garoto estava desaparecido. Nenhum sinal, nenhuma pista. A polícia procurou, investigou, mas nunca encontrou nada. A casa ficou vazia, abandonada, esquecida. Mas os moradores da rua ainda evitam passar por lá à noite, porque dizem que às vezes dá para ver uma pequena silhueta na janela, observando, e ouvir um riso baixo, vindo de dentro. Mas o pior é quando alguém chega perto demais, porque o som muda. Não é mais só uma criatura, são duas. Uma rindo, feliz por estar ali, e outra chorando, desesperada, presa, tentando sair debaixo da cama. Tudo começou com um simples pedido, que ele nunca deveria ter atendido. Era fim de tarde quando o filho chegou correndo, segurando algo nas mãos, pequeno, embrulhado em um pano sujo. Disse que tinha encontrado no quintal, enterrado perto da árvore velha, e que queria guardar. O pai nem deu muita atenção no começo, até o menino abrir o pano. Dentro, havia uma pequena estátua, esculpida em madeira escura, representando algo que parecia um duende, mas não era como os de histórias infantis. Aquela coisa tinha um sorriso largo demais, olhos fundos e mãos longas, com dedos finos e pontiagudos. Era grotesco, perturbador. O pai sentiu um desconforto imediato, como se algo ali não devesse ser tocado. Mas o filho insistiu. Disse que queria ficar com aquilo no quarto. E foi nesse momento que tudo começou a dar errado. Na primeira noite, o menino acordou assustado. Disse que ouviu alguém sussurrando perto da cama. O pai tentou acalmar. Falou que era só imaginação, coisa de criança. Mas na segunda noite, o próprio pai ouviu um som baixo, arrastado, vindo do quarto do filho. Ele se levantou devagar, foi até a porta e ficou parado, escutando. Era uma voz fina, quase infantil, repetindo a mesma frase, várias vezes, como um eco quebrado. Você me trouxe, você me trouxe. O coração dele disparou. Ele abriu a porta rápido, acendeu a luz e o som parou. O filho estava sentado na cama, olhando fixamente para a estátua, que agora estava virada diretamente para ele. Antes, ela estava apontada para a parede. Na terceira noite, ninguém dormiu, porque os sons começaram cedo. Passos pequenos pelo quarto, arranhões na madeira, batidas leves, como se algo estivesse tentando sair de dentro das paredes. O pai entrou no quarto do filho, decidido a acabar com aquilo. Pegou a estátua, sentindo um frio estranho subir pelo braço, como se estivesse tocando algo vivo. E quando virou para sair, ouviu um riso, não da criança, não dele. Um riso seco, curto, vindo de trás. Ele olhou lentamente e viu. Por um segundo, apenas um segundo, a estátua piscou. Os olhos se moveram. E o sorriso pareceu crescer. Ele soltou aquilo na mesma hora, recuando, sem conseguir explicar o que tinha acabado de ver. Na manhã seguinte, a estátua não estava mais no quarto, nem na casa. Eles procuraram em todos os lugares, mas ela simplesmente desapareceu. O pai tentou convencer a si mesmo de que tinha jogado fora, que tudo aquilo era só estresse, paranoia. Mas no fundo, ele sabia. Aquilo não tinha ido embora. Aquilo tinha se movido. E na mesma noite, a confirmação veio. O filho começou a rir, sozinho, no escuro. Um riso estranho, que não parecia dele.
O pai correu até o quarto, acendeu a luz e congelou. A estátua estava de volta. Só que dessa vez, não estava no chão, nem na mesa. Estava em cima do guarda-roupa, virada diretamente para a cama. E o filho estava sentado, olhando para ela, com o mesmo sorriso. Naquela madrugada, o pai acordou com um barulho pesado vindo do quarto do menino. Correu, abriu a porta e encontrou o quarto vazio. A janela aberta, cortina balançando e marcas no chão, pequenas, como pegadas, indo até o meio do quarto e desaparecendo. O desespero tomou conta. Ele chamou pelo filho, correu pela casa, pelo quintal, mas não havia sinal. Até que ouviu algo, vindo de dentro do armário do quarto. Um som baixo, abafado, como alguém tentando falar, com a boca tampada. Ele se aproximou devagar, mãos tremendo, e abriu a porta. Lá dentro, não estava o menino. Estava a estátua. Só que diferente. Muito diferente. Ela estava maior, mais detalhada, e o rosto não era mais genérico. Era o rosto do filho. A polícia nunca encontrou explicação. Disseram que era desaparecimento, talvez fuga, talvez sequestro. Mas o pai sabia. Ele viu. Ele ouviu. E o pior, ele ainda sente. Porque mesmo depois de tudo, a estátua nunca saiu da casa. Ela sempre aparece, em lugares diferentes, observando, esperando. E às vezes, durante a madrugada, ele acorda com um som vindo do quarto vazio. Um riso baixo, familiar, misturado com um sussurro fino, arrastado, repetindo a mesma frase, todas as noites, no mesmo horário. Agora ele é meu, e você foi o próximo que trouxe. A regra era simples, e mesmo assim, ele resolveu quebrar. Nunca aceite presentes deixados na porta durante a madrugada. Principalmente, se vierem acompanhados de 3 batidas. Ele já tinha ouvido essa história antes, contada pelos moradores antigos da rua, sempre em tom sério, quase como um aviso. Mas naquela noite, às 3h12, quando as batidas ecoaram pela casa, ele ignorou o medo. Levantou irritado, foi até a porta e abriu. Do lado de fora, não havia ninguém. Apenas uma pequena caixa de madeira, velha, amarrada com uma fita suja. E um detalhe que fez o coração dele acelerar. A caixa estava úmida, como se tivesse sido retirada da terra, minutos antes. Ele hesitou por alguns segundos, mas acabou pegando. E no instante em que cruzou a porta com aquilo nas mãos, ouviu um riso baixo, vindo de algum lugar da rua, mas quando olhou, não havia ninguém. Ele levou a caixa até a mesa, observando cada detalhe. Pequena, pesada demais para o tamanho, e com marcas estranhas entalhadas na tampa, símbolos que ele não reconhecia. O silêncio da casa parecia mais denso, quase sufocante. Por alguns minutos, ele só ficou olhando, tentando decidir se abria ou não. Até que a fita se soltou sozinha. Lenta, escorregando como se alguém tivesse puxado, mas não havia ninguém ali. O coração disparou. Ele recuou um passo, mas já era tarde. A tampa começou a se mover, rangendo, abrindo milímetro por milímetro. E então, algo lá dentro respirou. Um som fraco, úmido, como se algo pequeno estivesse preso, esperando há muito tempo. Quando a caixa finalmente abriu, ele viu. Vazio. Não havia nada. Mas o cheiro de terra molhada e decomposição, tomou o ambiente inteiro. Naquela mesma noite, os sons começaram. Primeiro, passos leves, correndo pela sala. Depois, batidas nas paredes, como se algo estivesse testando cada canto da casa. Ele tentou ignorar, ligou a televisão, aumentou o volume, mas nada adiantava. Porque os sons não vinham de fora, vinham de dentro, de todos os lugares ao mesmo tempo. E então, o pior, ele ouviu algo, muito perto, bem atrás dele. Uma respiração curta, rápida, quase infantil. Ele virou de uma vez, mas não havia nada. Só o reflexo dele, tremendo, na tela da TV desligada. Só que, por um segundo,
ele percebeu algo errado. No reflexo, havia mais alguém. Pequeno, parado atrás dele, sorrindo. A partir daquele momento, a casa nunca mais foi a mesma. Objetos começaram a se mover, portas batiam sozinhas, e marcas apareceram nas paredes, como arranhões ou tentativas de escrita. Ele tentou se livrar da caixa, jogou fora, queimou, enterrou no quintal. Mas sempre, ela voltava. Aparecia novamente na mesa, no chão, ou pior, ao lado da cama. Como se estivesse esperando ser aberta de novo. Como se aquilo fosse um convite que ele já tinha aceitado. E então, numa madrugada, ele acordou com um peso estranho, nos pés da cama. Quando olhou, viu uma pequena silhueta, sentada ali, imóvel, observando ele. Não dava para ver o rosto, só o contorno, e aquele sorriso que parecia brilhar no escuro. Ele tentou se mexer, mas não conseguiu. O corpo travado, a respiração falhando. A criatura começou a se mover, devagar, subindo pela cama, rastejando, como um animal. Quando chegou perto o suficiente, ele finalmente viu o rosto. Era o mesmo da caixa. Pequeno, deformado, olhos fundos e a boca aberta demais, cheia de dentes finos. E então, ela falou. Dessa vez, em voz alta. Um som fino, arranhado, impossível de esquecer. Você abriu, então eu fiquei. As mãos pequenas tocaram o peito dele, frias, molhadas, e naquele instante, algo mudou. Como se algo tivesse sido arrancado, ou colocado dentro dele. E então, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, ele não estava mais lá. A casa, vazia, silenciosa, como se nunca tivesse sido habitada. Mas dias depois, os vizinhos começaram a ouvir 3 batidas, na porta, sempre de madrugada. E quando alguém abre, encontra a mesma coisa. Uma pequena caixa de madeira, úmida, suja de terra, esperando. Alguns ignoram. Outros, curiosos, acabam pegando. E toda vez que isso acontece, o padrão se repete. Porque aquela coisa não escolhe uma casa. Ela escolhe quem abre. E quando escolhe, nunca mais vai embora. Só espera, até que alguém novo atenda a porta e aceite o presente. A casa tinha uma regra que nunca foi escrita, mas todos respeitavam. Nunca assobie depois da meia-noite. Principalmente, dentro de casa. A avó sempre dizia isso com uma seriedade estranha, quase como se estivesse lembrando de algo, e não apenas alertando. Mas naquela noite, ele ignorou. Estava sozinho, entediado, andando pela casa escura, quando começou a assobiar, baixinho, só para quebrar o silêncio. O som ecoava pelos corredores, voltando distorcido, mais fino, mais longo, como se a casa estivesse repetindo ou respondendo. Ele riu, achando graça da própria paranoia. Até que parou, e o assobio continuou, não vindo dele, mas de algum lugar no fundo da casa. O som era idêntico, cada nota, cada pausa, perfeita demais para ser coincidência. O coração dele acelerou na hora. Ele ficou parado, tentando ouvir melhor, e o assobio veio de novo. Mais próximo, como se algo estivesse tentando imitar, aprender, acertar o tom exato. Ele começou a andar lentamente pelo corredor, seguindo o som, cada passo mais pesado que o outro. A casa parecia diferente, mais escura, mais apertada, como se as paredes tivessem se fechado um pouco. E então, o assobio parou. Silêncio absoluto. Ele engoliu seco, deu mais um passo, e ouviu. Um risinho baixo, quase infantil, vindo debaixo da mesa da cozinha. Ele não queria olhar, mas olhou. Abaixou lentamente, coração batendo forte demais, e puxou a cadeira. No início, não viu nada, só a escuridão. Mas então, algo se moveu. Um pequeno rosto surgiu das sombras, pálido, sujo, com olhos grandes, fundos, refletindo a pouca luz. E o sorriso veio logo depois. Largo, fino, cheio de dentes pequenos demais, perfeitos demais. O duende estava ali,
encolhido, olhando diretamente para ele. E então, assobiou. Exatamente igual. O mesmo som, só que mais longo, mais errado, como se estivesse zombando. Ele recuou na mesma hora, tropeçando, sem conseguir desviar o olhar daquilo. Naquela noite, ele tentou sair da casa. Pegou as chaves, correu até a porta, mas ela não abria. Tentou a janela, trancada. O celular, sem sinal. E o assobio voltou. Agora, vindo de todos os lados. Corredor, sala, teto, chão, como se houvesse mais de um. Como se vários estivessem aprendendo o som, repetindo, brincando. Ele tapou os ouvidos, gritou, mas não adiantava. Porque o som não estava só no ambiente. Estava dentro da cabeça dele. E no meio de tudo isso, uma frase começou a surgir, misturada aos assobios, sussurrada, arrastada. Agora você chamou. Ele não dormiu. Não conseguiu. Cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto, aquele sorriso, cada vez mais perto. Até que, por volta das 3 da manhã, o silêncio voltou. Um silêncio pesado, sufocante. Ele ficou imóvel, esperando, até sentir algo no pé da cama. Um peso leve, subindo devagar, como se estivesse escalando. Ele abriu os olhos, lentamente, e viu. Não era só um. Eram vários. Pequenos, magros, sujos, espalhados pelo quarto. Alguns nas paredes, outros no teto, todos olhando para ele, todos com o mesmo sorriso. E então, todos assobiaram, juntos. O mesmo som. Perfeito. Sincronizado. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Nenhum sinal dele. Nenhuma luta. Nenhum barulho. Nada. Só uma coisa diferente. Os vizinhos começaram a reclamar de um som estranho durante a madrugada. Um assobio, vindo da casa, repetitivo, contínuo, impossível de ignorar. Alguns dizem que parece mais de uma pessoa, outros juram que não é humano. Mas o pior é quando alguém passa perto demais. Porque às vezes, o assobio para. E no lugar dele, vem um sussurro, bem próximo, no ouvido, imitando perfeitamente a própria voz da pessoa, chamando pelo nome, esperando que ela responda, e sem perceber, comece a assobiar de volta. A câmera foi instalada por segurança, mas acabou mostrando algo que ninguém deveria ver. Depois de algumas noites ouvindo barulhos estranhos na cozinha, ele decidiu colocar uma câmera virada direto para a mesa, onde sempre encontrava coisas fora do lugar pela manhã. No primeiro dia, nada. No segundo, também não. Mas na terceira noite, exatamente às 3h26, o movimento começou. A gravação mostrava a cozinha vazia, imóvel, até que uma cadeira se moveu sozinha, devagar, arrastando no chão, fazendo um som seco, incômodo. Ele assistiu aquilo várias vezes, tentando encontrar alguma explicação. Vento, inclinação, qualquer coisa. Mas então, algo pior aconteceu. A imagem falhou, por alguns segundos, e quando voltou, a cadeira estava em outro lugar, muito mais perto da câmera. Na noite seguinte, ele deixou a gravação rodando novamente. Dessa vez, decidido a assistir em tempo real. Sentado no quarto, luz apagada, celular na mão, olhos fixos na tela. O relógio virou 3h26, e o silêncio tomou conta da casa. A cozinha, vazia, como antes. Mas então, algo surgiu. Primeiro, uma sombra, baixa, cruzando rapidamente o chão. Depois, outra. E mais uma. Pequenas, rápidas, difíceis de acompanhar. O coração dele disparou. Ele aumentou o brilho da tela, aproximou o rosto, tentando enxergar melhor. E foi aí que viu. Uma criatura pequena, magra, com movimentos rápidos demais, subindo na cadeira, e depois, olhando diretamente para a câmera. O sorriso apareceu, mesmo com a baixa qualidade da imagem. Largo, fino, impossível de ignorar. Ele congelou. Porque naquele momento, percebeu algo pior. A criatura não estava só olhando para a câmera.
estava olhando para ele, como se soubesse exatamente onde ele estava assistindo. E então, mais apareceram. 2, 3, 5, surgindo de todos os cantos da cozinha, subindo na mesa, abrindo armários, mexendo em tudo, como crianças brincando. Mas havia algo profundamente errado na forma como se moviam. Eram rápidas demais, desajeitadas demais, como se não fossem feitas para aquele mundo. E então, uma delas fez algo diferente. Parou, olhou direto para a lente, e lentamente, levou o dedo até a boca, pedindo silêncio. A transmissão travou. A imagem congelou, o celular começou a falhar, a tela piscando, como se estivesse perdendo o sinal. Ele tentou reiniciar, mexeu no aparelho, mas nada respondia. Até que o som começou. Não vindo do celular, vindo da casa. Passos pequenos, correndo pelo corredor, se aproximando do quarto. Ele levantou na hora, o coração disparado, olhando para a porta. E então, ouviu um toque leve na madeira, uma batida, pausa, outra, e mais uma. Exatamente como na gravação. Ele ficou imóvel, sem respirar, até perceber algo ainda pior. O celular ainda mostrava a cozinha. E na tela, uma das criaturas estava parada, olhando diretamente para a porta do quarto dele. A maçaneta começou a girar, devagar, como se algo pequeno estivesse tentando abrir. Ele recuou, tropeçando, sem conseguir desviar os olhos daquilo. E então, a porta se abriu. Não completamente, apenas o suficiente para algo passar. Um vulto baixo, rápido, entrou no quarto, desaparecendo nas sombras. O cheiro veio logo depois, terra molhada, podridão, algo enterrado. Ele tentou acender a luz, mas nada funcionava. E no escuro, começaram os sons. Risadinhas, sussurros, passos ao redor da cama. E então, uma voz, bem próxima do ouvido dele, fina, arrastada, quase alegre. Agora você viu, então agora a gente vê você. No dia seguinte, a câmera ainda estava ligada. A gravação foi encontrada pela família, quando entraram na casa depois do desaparecimento. O vídeo mostrava a cozinha, vazia, imóvel, até às 3h26, quando as criaturas apareceram novamente. Só que dessa vez, elas não estavam brincando. Estavam todas paradas, olhando para a câmera, em silêncio. E depois de alguns segundos, uma delas se aproximou da lente, tão perto que o rosto distorcido tomou toda a imagem, e sussurrou, claramente, como se falasse com quem estivesse assistindo. Agora é você. Desde então, ninguém ousa ver o vídeo até o final, porque dizem que quem assiste começa a ouvir passos, dentro de casa, sempre no mesmo horário, esperando o momento certo para aparecer também. A chave apareceu sem explicação, e isso já deveria ter sido suficiente para ele não tocar. Estava sobre a mesa da cozinha, velha, enferrujada, com um formato estranho, como se fosse feita para uma fechadura que não existia mais. Ele morava naquela casa há anos, conhecia cada canto, cada porta, e nunca tinha visto nada parecido. No começo, pensou que alguém tivesse deixado ali, mas não havia sinais de invasão, nem portas abertas, nada. Só a chave. E um detalhe que ele só percebeu depois: ela estava suja de terra, úmida, como se tivesse sido retirada do chão, minutos antes de aparecer ali. Ele hesitou, mas acabou pegando, e no instante em que encostou nela, sentiu um frio subindo pela mão, como se estivesse tocando algo vivo. Naquela mesma noite, ele ouviu o primeiro som. Um clique, baixo, metálico, vindo do fim do corredor. Ele se levantou devagar, andando no escuro, guiado apenas pelo som. E então, viu uma porta que não estava ali antes. Pequena, baixa, quase escondida na parede, como se sempre tivesse existido, mas nunca tivesse sido percebida. O coração dele acelerou. Aquilo não fazia sentido. Ele morava ali há tempo demais para não conhecer cada detalhe. Mas a porta estava ali, e na fechadura havia espaço perfeito para a chave.
Ele ficou parado por alguns segundos, tentando decidir, até ouvir algo do outro lado. Um arranhar leve, seguido de uma respiração curta, como se algo estivesse esperando, exatamente por aquele momento. Ele tentou ignorar, voltar pro quarto, fingir que nada estava acontecendo. Mas o som continuava. Arranhões, batidas leves, e então, um sussurro, fraco, quase inaudível, vindo de dentro da porta. Você trouxe. O corpo dele gelou. Aquilo não podia ser real. Mas a curiosidade, o medo e algo mais, algo que ele não conseguia explicar, fizeram ele dar um passo à frente. A mão tremendo, segurando a chave, aproximando lentamente da fechadura. E no momento em que encaixou, o som parou. Silêncio absoluto. Como se aquilo estivesse prendendo a respiração, esperando. Ele girou. E a porta se abriu sozinha. Do outro lado, não havia um cômodo. Era um espaço escuro, profundo, que parecia maior por dentro do que por fora. Um cheiro forte de terra molhada tomou o ar, junto com algo pior, algo podre, antigo. Ele deu um passo para trás, mas algo chamou a atenção. Pequenas pegadas, surgindo do nada, no chão da casa, vindo de dentro daquele espaço e indo em direção a ele. Uma por uma, como se algo invisível estivesse caminhando, saindo. O pânico tomou conta. Ele tentou fechar a porta, mas ela não se movia. E então, viu. Uma mão pequena, acinzentada, com dedos finos, surgiu da escuridão, apoiando-se na borda da porta. A criatura saiu devagar. Pequena, magra, com olhos fundos demais, e um sorriso que parecia rasgar o rosto. Ela não correu. Não atacou. Apenas ficou ali, olhando para ele, como se estivesse reconhecendo. E então, mais mãos apareceram. Outras criaturas, surgindo uma atrás da outra, saindo daquele espaço impossível, preenchendo o corredor, as paredes, o teto. O ar ficou pesado, sufocante, e no meio de todos eles, o primeiro duende deu um passo à frente, levantou a cabeça e falou. Não com a boca, mas direto na mente dele. Você abriu, então agora é nosso caminho. Na manhã seguinte, a casa parecia normal. Nenhuma porta extra, nenhuma marca, nada. Mas ele não estava lá. Nenhum sinal, nenhum rastro. Apenas a chave, novamente sobre a mesa, limpa, seca, como se nunca tivesse sido usada. E desde então, dizem que ela aparece, em outras casas, sempre do mesmo jeito, silenciosa, esperando alguém curioso o suficiente para pegá-la. Porque a porta não fica em um lugar só. Ela espera. E quando encontra alguém, cria uma passagem. E o pior é que quem abre nunca mais fecha. A gravação de áudio parecia normal, até chegar aos últimos segundos. Ele trabalhava editando podcasts, passava horas ouvindo vozes, cortando erros, ajustando ruídos. Já estava acostumado com sons estranhos, interferências, coisas inexplicáveis. Mas aquele arquivo era diferente. Era um relato simples, uma pessoa contando que ouvia passos durante a madrugada. Nada fora do comum. Até o final. Quando a voz parou, e o silêncio tomou conta da gravação. Ele estava prestes a cortar, quando percebeu algo. Um som muito baixo, quase imperceptível. Como passos, pequenos, rápidos, correndo ao fundo. Ele aumentou o volume, aproximou o fone do ouvido, e foi aí que ouviu claramente. Um riso, fino, quebrado, impossível de ser humano. Ele voltou o trecho várias vezes, tentando entender. E a cada repetição, mais sons apareciam. Sussurros, arranhões, respirações curtas, como se algo estivesse se aproximando do microfone. Mas havia um detalhe que fez o sangue gelar. No meio dos sussurros, uma frase começou a se formar. Baixa, arrastada, quase imperceptível, mas claro o suficiente para entender. Você também está ouvindo. Ele tirou o fone na mesma hora. O coração disparado, o corpo inteiro arrepiado. Aquilo não fazia sentido. Não estava na gravação original. Não era parte do relato.
Era algo a mais. Algo que não deveria estar ali. Mas mesmo assim, estava. Naquela noite, ele tentou ignorar. Terminou o trabalho, desligou o computador, foi dormir. Mas o silêncio do quarto parecia diferente, pesado, como se algo estivesse presente. Ele virou na cama, tentando relaxar, até ouvir um som leve, vindo do canto do quarto. Passos. Pequenos, rápidos, exatamente iguais aos da gravação. Ele congelou. Ficou imóvel, sem respirar, ouvindo. O som se aproximava, devagar, parando e continuando, até parar ao lado da cama. E então veio o riso, o mesmo, idêntico. Não vinha de fora, vinha de dentro do quarto, bem perto. Ele abriu os olhos de repente, mas não viu nada, só a escuridão. Nos dias seguintes, os sons não pararam. Pelo contrário, ficaram mais frequentes. Sempre à noite, sempre no mesmo horário. E cada vez mais próximos. Ele começou a ouvir sussurros, repetindo frases que só estavam na gravação. Coisas que ninguém mais sabia. Como se algo tivesse atravessado, saído do áudio, e agora estivesse ali, observando, esperando. E então, ele cometeu o erro. Resolveu ouvir o arquivo novamente. Queria provar para si mesmo que era só imaginação. Mas quando deu play, percebeu algo diferente. A gravação tinha mudado. Agora, no fundo, dava para ouvir claramente passos correndo e uma respiração muito próxima do microfone. E no final, uma nova frase que não estava antes. Agora você deixou a gente entrar. O computador desligou sozinho. As luzes piscaram. E o som começou, não nos fones, mas no quarto. Passos por todo lado, no chão, nas paredes, no teto. Ele tentou sair, correr, mas a porta não abria. O pânico tomou conta. E no meio do caos, ele viu pequenas silhuetas, se movendo na escuridão, rápidas demais para acompanhar. Uma delas parou, no canto do quarto, olhando direto para ele. E então, lentamente, começou a andar, se aproximando. O sorriso apareceu primeiro, depois os olhos, fundos, negros, vivos demais. E a voz veio, baixa, arrastada, como no áudio, só que agora, real. Agora você escuta a gente, para sempre. O corpo dele foi encontrado dias depois, sentado na cadeira, de frente pro computador, sem sinais de violência, sem explicação. Mas havia algo estranho. O fone ainda estava nos ouvidos, e o arquivo continuava rodando, em loop, repetindo o mesmo final, de novo e de novo. Quem tentou ouvir até o fim, relata a mesma coisa. No começo, nada demais. Mas aos poucos, os sons aparecem. Passos, risos, sussurros. E se a pessoa insiste, se continua ouvindo, uma nova camada surge. Uma voz, familiar, reconhecível, sussurrando direto no ouvido, dizendo o nome dela, e perguntando, baixinho, você também consegue ver a gente agora? A escada sempre foi proibida, desde que ele se lembrava. Ficava no fundo da casa, atrás de uma porta velha, trancada com corrente e cadeado enferrujado. A mãe nunca explicava direito, só dizia uma coisa, sempre a mesma, com um olhar sério demais para ser ignorado. Se você ouvir passos lá embaixo, não abre. Ele cresceu com aquilo na cabeça, mas nunca questionou. Até aquela noite. Porque, pela primeira vez, ele ouviu passos, pequenos, rápidos, subindo lentamente os degraus de madeira, um por um, rangendo, parando e continuando, exatamente às 3h09 da madrugada. Ele ficou parado no corredor, olhando para a porta trancada, sentindo o coração bater mais forte a cada segundo. E então, os passos pararam, bem atrás da porta, seguidos de 3 batidas, suaves, ritmadas. Ele tentou ignorar, voltar pro quarto, fingir que nada estava acontecendo.
Mas o silêncio depois das batidas era pior. Parecia que algo estava esperando, escutando, sabendo que ele estava ali. E então veio o sussurro, fraco, arrastado, quase infantil, passando por entre as frestas da porta. Eu sei que você tá aí. O corpo dele gelou na hora. Aquilo não era possível. Ninguém deveria estar lá embaixo. A escada levava a um porão antigo, fechado há anos, desde antes dele nascer. Mas a voz continuou, agora mais próxima, mais clara, como se estivesse encostada do outro lado da madeira. Abre, eu só quero subir. Ele recuou, respirando rápido, tentando se convencer de que era um sonho, até ouvir algo metálico. O cadeado começou a se mexer sozinho. Na noite seguinte, ele não resistiu. Ficou esperando, parado no corredor, olhando para a porta, contando os minutos. Quando deu 3:09, os passos começaram de novo, subindo lentamente, como antes. Mas dessa vez, ele não recuou. Quando as batidas vieram, ele já estava com a mão no cadeado, tremendo, suando frio, mas decidido. A voz veio novamente, mais suave, quase amigável. Agora você abre. E ele abriu. Tirou o cadeado, puxou a corrente e girou a maçaneta. A porta rangeu, abrindo devagar, revelando a escuridão da escada. Nenhuma luz, nenhum movimento. Apenas o cheiro, terra molhada, mofo, algo antigo demais. Ele deu um passo para frente, olhando para baixo, tentando enxergar, e foi aí que percebeu. Os degraus estavam marcados. Pequenas pegadas, subindo, até ele. Antes que pudesse fechar a porta, algo passou por ele. Rápido, baixo, invisível, mas presente. Um vento frio, pesado, atravessando o corpo dele. Ele virou na hora, mas não viu nada. Só o corredor vazio. Só que o som agora estava ali, dentro da casa. Passos pequenos, correndo pelo chão, pelas paredes, pelo teto. Ele tentou fechar a porta, mas ela não obedecia. Parecia presa, travada, como se algo estivesse segurando do outro lado. E então, ele ouviu, bem atrás dele, um riso, baixo, fino, quebrado. Quando virou, viu. A criatura estava parada no meio do corredor. Pequena, magra, pele acinzentada, olhos fundos, e o sorriso, largo demais, aberto demais, impossível. O duende não correu, não atacou, apenas ficou ali, olhando, como se estivesse analisando. E então, começou a andar, devagar, em direção a ele. Cada passo fazia um som seco, oco, como madeira sendo pressionada. Ele recuou, tentando fugir, mas a casa parecia diferente. Os corredores mais longos, as portas mais distantes, como se tudo estivesse mudando. E o pior, surgiram mais. Outros duendes, aparecendo nas sombras, nos cantos, no teto, todos iguais, todos sorrindo, cercando, observando. E no meio deles, o primeiro, parou bem na frente dele, levantou a cabeça e falou. Não com a boca, mas direto na mente dele. Você abriu, então agora você desce. Na manhã seguinte, a porta do porão estava aberta. A corrente no chão, o cadeado quebrado. A mãe encontrou aquilo e soube na hora. Chamou por ele, procurou pela casa inteira, mas não havia sinal. Só uma coisa diferente. As pegadas, pequenas, sujas de terra, descendo os degraus, indo para a escuridão do porão e não voltando. Desde então, ninguém entra naquela casa. Mas alguns dizem que durante a madrugada, se alguém chegar perto da porta, consegue ouvir passos, subindo lentamente a escada, parando bem atrás da madeira. E então, 3 batidas. Sempre 3. Esperando que alguém cometa o mesmo erro e abra, para deixar eles subirem de novo. O bilhete apareceu dentro do bolso, sem que ele colocasse lá. Era um papel pequeno, dobrado várias vezes,
como se tivesse sido escondido com cuidado. Ele só percebeu quando colocou a mão no bolso da calça, já dentro de casa, e sentiu algo estranho. Ao abrir, encontrou uma frase escrita à mão, com uma caligrafia irregular, tremida, quase infantil. Não olha para trás quando ouvir. Ele franziu a testa, tentando lembrar se tinha escrito aquilo, ou se alguém tinha colocado ali. Mas não fazia sentido. Ele passou o dia fora, não teve contato com ninguém, e a roupa estava limpa desde a manhã. Mesmo assim, tentou ignorar. Jogou o papel fora e seguiu a rotina. Só que naquela noite, exatamente às 3h33, ele lembrou. O som começou baixo, quase imperceptível. Um leve arrastar, como passos pequenos, andando atrás dele. Ele estava na cozinha, de costas pro corredor, quando ouviu pela primeira vez. O corpo inteiro travou. O bilhete voltou na mente dele, claro, pesado, impossível de ignorar. Não olha para trás quando ouvir. A respiração ficou curta, irregular, e o som veio de novo. Mais perto. Passos curtos, rápidos, parando e continuando. Como se algo estivesse medindo a distância. Ele apertou os olhos, tentando manter o controle, tentando não virar. Mas o instinto gritava. Algo estava ali, muito perto. E então, uma respiração, bem atrás dele, encostando na nuca. Ele não aguentou. Virou. Rápido. Mas não havia nada. O corredor, vazio, escuro, silencioso. Ele soltou o ar, nervoso, tentando rir da própria paranoia. Até perceber algo estranho. O papel estava no chão. O mesmo papel que ele tinha jogado fora horas antes. Dobrado, do mesmo jeito. Ele se abaixou devagar, mãos tremendo, e abriu. A frase tinha mudado. Agora dizia: "Você olhou." O coração disparou. O corpo inteiro gelou. Aquilo não era possível. Mas antes que pudesse reagir, ouviu o som novamente. Só que dessa vez, não estava atrás dele. Estava em todos os lugares. Os passos começaram a ecoar pela casa, no chão, nas paredes, no teto, rápidos demais, numerosos demais. Como se não fosse apenas um. Como se vários estivessem correndo ao mesmo tempo. Ele tentou sair, correu até a porta, mas ela não abria. As janelas, travadas. O celular, sem sinal. E então, ele viu, no reflexo da janela, algo se movendo atrás dele. Pequeno, baixo, rápido. Ele virou devagar, e lá estava. Um duende, parado no meio da sala, olhando diretamente para ele. O sorriso apareceu primeiro, depois os olhos, fundos, escuros, vivos demais. E então, outro surgiu. E mais um. E mais um. Cercando. Observando. Esperando. O primeiro deu um passo à frente. Os outros ficaram imóveis, apenas olhando. E então, a voz veio. Não pela boca, mas direto na mente dele. Fria, arrastada, quase divertida. Você não ouviu. O corpo dele não respondia. As pernas travadas, a respiração falhando. E o duende continuou, se aproximando lentamente. A gente sempre avisa. As mãos pequenas, sujas de terra, se levantaram, tocando o rosto dele. Frias, úmidas, reais. E naquele momento, ele entendeu. O bilhete nunca foi um aviso para proteger. Foi uma regra, uma condição, um teste. E ele falhou. Na manhã seguinte, ninguém encontrou nada fora do lugar. A casa, intacta, silenciosa. Mas ele não estava lá. Nenhum sinal, nenhum rastro. Apenas um detalhe, esquecido no chão da sala. Um pequeno papel, dobrado várias vezes. Quando abriram, havia uma nova frase, escrita com a mesma caligrafia tremida. Agora escreve você. E desde então, pessoas começaram a encontrar bilhetes semelhantes, em bolsos, bolsas, lugares impossíveis. Sempre com mensagens curtas, sempre com instruções. Alguns ignoram, outros
seguem. Mas todos, sem exceção, acabam ouvindo os passos. E quem olha, nunca mais é visto. Porque aquilo não é um aviso, é um convite. E quando você aceita, sem perceber, já é tarde demais.